Em 2025, o Brasil pagou 1 trilhão só em juros da dívida. Esse dinheiro não construiu um hospital, não abriu uma escola, não fez uma estrada e parte dele saiu do seu bolso. Hoje eu vou te explicar como isso aconteceu, por que a Selic não vai resolver esse problema e o que você pode fazer para não ser a vítima desse sistema. Juro nominal é o que o banco te paga. Juro real é o que sobra depois de descontar a inflação. É o ganho de verdade. E o Brasil hoje tem o maior juro real do mundo. Quase 10% de ganho acima da inflação. Em segundo lugar, vinha a Rússia, um país em guerra há mais de 4 anos e sob sanções econômicas do mundo inteiro. E tem um detalhe ainda mais preocupante. Esse juro real alto não é novidade recente. Desde dezembro de 2024, já faz mais de 18 meses que o Brasil opera com taxas acima de 7%, várias vezes passando de 8% ao ano. E significa que, por essa métrica, o Brasil está vivendo uma crise mais longa do que a crise de 2016. O corte da Selic que o Banco Central começou a fazer recentemente é bem-vindo, mas preciso ser direto com você. Nem cortar, nem manter a Selic vai resolver o problema do Brasil. A Selic é o termômetro, não é o termômetro que cura a febre. E a febre vem de outro lugar. É sobre isso que eu vou falar hoje. O que está acontecendo de verdade com a economia brasileira, porque isso afeta o seu salário, os seus investimentos e a empresa onde você trabalha e o que você pode fazer diante disso. Bom, se esse conteúdo está fazendo sentido, já deixa o like, se inscreve no canal. Toda semana tem análise do que está acontecendo no mercado para você tomar decisões melhores com o seu dinheiro. Parte 1. Por que a Selic está tão alta e por que não tem solução fácil? Para entender o presente, precisa entender dezembro de 2024. O dólar disparou e passou dos R$ 6 pela primeira vez na história. A bolsa derreteu, o mercado entrou em pânico, o Banco Central fez o que tinha que fazer e começou a subir a Selic com força. De 12,25 para 13,25, depois 14,25. Depois 15. E só agora, com muito custo, começou a ceder um pouco. Mas a Selic alta é consequência, não causa. O que está causando a febre são 3 fatores que atuam ao mesmo tempo. O primeiro é o dólar. Por mais que tenha recuado dos R$ 6, o dólar caro entra na economia brasileira como um veneno silencioso. Produto importado fica mais caro, combustível fica mais caro porque o petróleo é cotado em dólar, equipamento eletrônico, remédio, equipamento médico, até o pão que você come de manhã fica mais caro porque mais de 50% do trigo consumido no Brasil é importado. Quando tudo fica mais caro ao mesmo tempo, o nome disso é inflação. E quando a inflação sobe, o Banco Central precisa manter os juros altos para segurar. O segundo fator é a inflação fora da meta. A meta oficial é 3% ao ano, com tolerância de 1,5 ponto para cima ou para baixo. O mercado projeta que a inflação de 2026 vai fechar em torno de 5%, já estourando o teto. E as expectativas para 2027 e 2028 estão subindo, não convergindo para a meta. Isso é o pesadelo de qualquer banco central. Quando você perde a âncora das expectativas de inflação, você perde o controle. Porque o comerciante que espera inflação alta, no ano que vem, já sobe os preços hoje para se proteger. A expectativa da inflação alta cria a própria inflação. É uma profecia que se autorrealiza. E o único remédio que o Banco Central tem para quebrar isso é Selic alta por muito tempo. O terceiro fator é o cenário externo. Conflitos geopolíticos jogaram o preço do petróleo para cima de forma abrupta em 2026. O barril que estava sendo negociado na faixa de $60 disparou em poucas semanas e o petróleo está em tudo. Faz gasolina, faz diesel, faz fertilizante, faz embalagem, faz frete. Quando o barril sobe, tudo sobe junto em cascata. E o Brasil importa boa parte do fertilizante que usa no agronegócio, vindo justamente das regiões mais tensas do mundo. Mais um fator empurrando a inflação para cima. Isso tudo é externo, fora do controle do Brasil. Mas tem uma terceira camada que é interna, que é a nossa responsabilidade e é a mais dolorosa de encarar. Agora, antes de falar dela, ativa o sininho do canal para não perder os próximos vídeos. Parte 2. O problema real do Brasil e os números que vão te impressionar. Em 2025, o governo federal arrecadou quase 2,9 trilhões, o maior valor da história. O terceiro ano consecutivo de recorde de arrecadação. Nunca em toda a história moderna do Brasil entrou tanto dinheiro nos cofres do governo. A carga tributária total já está em torno de 32% do PIB. De cada R$ 100 que o Brasil produz, quase 32 vão para o governo em forma de imposto. Em 2023 era 30%, subiu mais de 2 pontos em poucos anos e o Brasil já era um dos países que mais cobrava imposto do mundo. Com esse oceano de dinheiro entrando, a primeira conclusão é clara: o problema do Brasil não é falta de receita. E ainda assim, mesmo com a arrecadação em recorde histórico, o governo continua gastando mais do que arrecada. A dívida pública fechou 2025 acima de
8,6 trilhões. Em um único ano, cresceu mais de 1,3 trilhão. E a dívida bruta em relação ao PIB fechou perto de 79%, o maior nível em quase 5 anos. O FMI já projeta que antes de 2030 o Brasil vai ultrapassar os 100% do PIB em dívida. Isso significa dever mais do que produz em um ano inteiro. E voltamos ao número que abriu esse vídeo. Em 2025, o governo brasileiro pagou 1 trilhão apenas em juros da dívida, mais do que o dobro de todo o orçamento de saúde e educação do Brasil somados em um ano. Quase 10% de toda a riqueza que o Brasil produz sendo entregue como pagamento de juros. Em 2020, esse mesmo gasto representava 4% do PIB. Em 5 anos, dobrou. Esse dinheiro não constrói hospital, não constrói escola, não faz estrada, não faz vacina, não vacina criança. É dinheiro que remunera quem emprestou para o Estado brasileiro e saiu do bolso de quem trabalha, empreende e produz. E aqui vem a parte mais frustrante. 2 impostos foram criados recentemente com grande polêmica. A nova tributação sobre dividendos, que deve arrecadar em torno de 30 bilhões por ano, e o imposto sobre compras internacionais, que arrecadou menos de 5 bilhões por ano desde que foi implementado. Somando tudo, 35 bilhões por ano de receita nova, com toda a polêmica e custo político que isso gerou. Agora compara, se a Selic estivesse em 10% ao ano, em vez de 14,5%, o gasto com juros da dívida cairia de 1,16 trilhão para aproximadamente 800 bilhões. Uma economia de 360 bilhões em um único ano. 10 vezes mais do que o que esses impostos novos arrecadam. A maior fonte de arrecadação que o Brasil poderia ter hoje não é criar imposto novo, é parar de gastar mais do que arrecada. Isso economizaria centenas de bilhões por ano, mas cortar gasto não dá voto. E enquanto essa lógica continuar, a Selic não vai cair de verdade. Os sinais disso já aparecem na economia real. Em 2025, o Brasil bateu o recorde de empresas em recuperação judicial da história. Mais de 2.400 empresas pediram recuperação em um único ano. Empresas que não conseguem mais pagar as próprias dívidas com o custo do crédito onde está. A Bolsa chegou a acumular 8 semanas consecutivas de queda, a pior sequência do Plano Real. O capital estrangeiro que estava entrando forte no início do ano saiu, e as estatais federais acumulam déficit nos primeiros 4 meses de 2026, superior ao déficit do ano inteiro de 2025. Tudo isso são sintomas do mesmo problema. Um país que gasta mais do que arrecada, que paga juros gigantescos sobre a dívida crescente, que transfere essa conta para quem trabalha. Parte 3. A janela de oportunidade que está se abrindo. Eu sei que tudo isso pode parecer um cenário sem saída, mas eu quero te mostrar uma outra forma de enxergar o que está acontecendo. O lucro operacional das empresas brasileiras listadas na Bolsa, o dinheiro que elas geram com a operação antes de pagar juros e impostos, continuou subindo ao longo de 2026. As empresas continuaram gerando caixa mesmo com todo o cenário adverso. Mas o preço que o mercado está pagando por essas empresas caiu muito. O resultado é que você está pagando menos por cada real de lucro gerado do que estava no início do ano. O mercado financeiro é o único lugar do mundo onde as pessoas odeiam promoções. Quando a bolsa estava mais alta, todo mundo queria comprar. Quando caiu, ninguém mais quer. Mas pensa assim, você compra a mesma barra de chocolate toda semana. Ela sempre custa R$10. Um dia você chega e está 8. Você compra. Na semana seguinte está 6. Você compra de novo. O único motivo para não comprar seria se os ingredientes tivessem mudado e você não gostasse mais do sabor. Com as ações é a mesma lógica. Se os fundamentos das empresas continuam sólidas, se elas continuam gerando caixa e lucrando, uma queda de preço é promoção. E se cair mais, é mais uma chance de comprar barato. E enquanto o cenário de Selic alta dura, a renda fixa está pagando como não pagava há anos. Títulos atrelados à inflação com taxas reais acima de 8% ao ano são raros na história recente do Brasil. Quem travar esses retornos hoje, num prazo mais longo, vai agradecer essa decisão daqui a 5 anos ou 10 anos, quando os juros tiverem caído. Os dois movimentos estão disponíveis ao mesmo tempo. Renda fixa pagando muito bem para quem quer proteção e previsibilidade, e renda variável com ativos descontados para quem tem prazo e tolerância à volatilidade. Uma carteira bem estruturada aproveita os dois. O que não funciona é ficar parado esperando o Brasil se resolver. Quem investiu de forma consistente nas crises de 2002, 2008, 2015 e de 2020 saiu na frente de quem ficou esperando o momento perfeito. O momento perfeito não existe. O que existe é método, investir todo mês de forma consistente com uma carteira adequada ao seu objetivo e ao seu prazo, sem pânico quando cai, sem euforia quando sobe,
sem tomar decisão baseada no noticiário do dia. Ninguém pode consertar o Brasil, mas você pode consertar a sua vida financeira. Você pode se preparar, se posicionar e aproveitar as oportunidades quando elas aparecem. E hoje é um desses momentos. Bom, se esse vídeo te ajudou a entender o que está acontecendo e o que fazer, se inscreve no canal, ative o sininho e manda para alguém que está preocupado com o cenário econômico e não sabe o que fazer com o dinheiro. E se você quer dar o primeiro passo de verdade nos investimentos, eu criei um evento gratuito chamado Intensivão da Liberdade Financeira. É onde eu pego tudo que você viu nesse vídeo e coloco em prática com você, mostrando exatamente onde colocar o seu dinheiro de acordo com o que você tem hoje. É gratuito, é online e é o começo do método que já mudou a vida financeira de muita gente. O link está aqui na descrição, clica e faz a subscrição e eu te vejo lá.